Agora sim, agora sim. Seja bem-vindo, Gilcion. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos lá. Quem entrou sabendo o que está rolando aqui, hoje nós estamos começando uma maratona, uma jornada de 4 aulas rápidas, diretas, bem objetivas, tá? Que vão acontecer todos os dias, começando hoje, sempre às 9 da noite. Com som. Aulas com som, tá bom? Obrigado, Emerson, obrigado a todo mundo aí que dá essa ajuda sempre. E o que é essa jornada? Essa jornada é a maratona Decifre Pessoas. Por que Decifre Pessoas? Muita gente não sabe que o medo de falar em público vem do seu desconhecimento acerca do comportamento das pessoas, do seu desconhecimento de perfil e do seu desconhecimento acerca do perfil das outras pessoas. Então o que eu quero pedir para vocês? Primeiro quero parabenizar todo mundo que está aqui, 9 horas da noite. A pessoa já deve ter trabalhado, deve estar um pouco cansada e mesmo assim está buscando conhecimento. Então eu quero te parabenizar por estar aqui, parabéns por estar buscando conhecimento. Segundo lugar, quero te agradecer pela confiança de estar aqui comigo. Vai ser uma aula muito rápida, falta agora 33 minutos, tá? Mas, porém, muito objetiva, muito objetiva. A frase de hoje é: por que as pessoas têm medo de falar em público? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Eu só quero te pedir uma coisa antes da gente começar, de entrar no nosso tema aqui. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Antes de eu começar a falar nesse tema, você vai me ajudar muito se você for no aviãozinho que tem aí embaixo da live e clicar no aviãozinho e enviar para quantas pessoas você conseguir em 30 segundos. Dá para enviar até para 50. Você vai me ajudar muito e vai ajudar muitas pessoas se você fizer isso. Separa 30 segundinhos aí. Empresta aqui o celular, por favor, direção. É aqui, ó. Bruno, como é que eu compartilho a live? Você vai vir aqui, ó, nesse aviãozinho aqui e vai mandar aqui, ó, clica no aviãozinho e sai selecionando todo mundo e envia a live, tá bom? E se você for gostando do conteúdo, mete a mão nesse coraçãozinho aí também, que você ajuda demais. O Instagram vai entregar para muito mais pessoas. Vou dar mais 20 segundinhos para vocês compartilharem, tá? Vamos lá. E eu tenho surpresas, viu, pessoal? Quem ficar até o final tem uma surpresa que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Seja bem-vindo, Luciano. Seja bem-vinda, Silvana. Semente, curso, sejam bem-vindos. Quem mais está aqui? Gilcion, o Flávio, já cumprimentei. Denis. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu disse, vamos para dentro? Vamos cair para dentro? Vamos para cima? Vamos lá. Por que as pessoas têm medo de falar em público? O que é que acontece com uma pessoa que faz com que ela sinta medo de falar em público? Bom, a primeira coisa que a gente precisa trazer para o jogo é: o que é medo? O que é um medo? Por que alguém fala assim: não consigo falar em público, eu tento, mas eu não consigo? Mas eu pergunto para essa pessoa: o que acontece com você? Eu travo, eu fico com receio, eu sei o conteúdo, mas chega na hora eu não consigo falar. E as pessoas não conseguem dizer do que tem medo. É preciso fazer um trabalho de muitas perguntas ali para arrancar da pessoa por que é que ela tem medo de falar em público. Eu quero te ensinar a primeira coisa nessa noite. O medo, ele de certa forma, ele é uma ilusão. Por que ele é uma ilusão? Porque você se alarma, você se protege para se defender de algo que não é um perigo real e imediato. Não é algo que vai acontecer. Bruno, como assim? Vou te dar um exemplo muito básico, tá? Imagine que você está andando pela rua, você está caminhando pela rua por uma calçada e a 50 metros de você, uma pessoa aciona um portão eletrônico para sair de carro e ela não percebeu que o pitbull dela, chamado Saddam, 1 metro de altura, o pitbull dela, chamado Saddam, ela não percebeu que esse pitbull estava solto. E ao não perceber que esse pitbull estava solto, quando ela acionou o portão, o pitbull saiu. E você olha esse pitbull vindo na sua direção, com aqueles dentes enormes e correndo na sua direção. Você não tem para onde correr, não tem nenhum lugar aberto, e aí você vê que vai ser atacado por aquele pitbull. Você sente um desespero, você sente uma espécie de medo também, mas naquele momento você detecta um perigo real e sente a necessidade de fazer alguma coisa.
Qual é a diferença desse exemplo para o medo? Aqui existe um perigo real. Existe um perigo vindo na sua direção e se você não tomar alguma precaução, se você não tiver uma atitude direta, aquilo vai te causar um problema. Qual é a diferença do medo? O medo é quando você cria uma defesa, uma ilusão, um estresse por algo que você não tem certeza se vai acontecer. Seria dentro desse mesmo exemplo uma pessoa que não anda na rua porque ela tem medo que um cachorro, um pitbull, apareça do nada e a ataque. Qual é a chance de um cão aparecer do nada e te atacar na rua? É muito pequena. Então não tem sentido você deixar de andar na rua com medo de ser atacado por um cão. Bruno, e como é que eu trago esse pensamento para dentro do tema medo de falar em público? Muito simples. A primeira pergunta que eu faço para você, e você vai se responder aí, pode me responder nos comentários também, eu quero que você me conte aqui. Se você tem medo de falar em público, você tem medo do quê? A pergunta que eu estou te fazendo é, você tem medo que aconteça o quê quando você estiver falando em público? Responde aí para mim nos comentários. É a primeira coisa que você precisa detectar. Bruno, eu tenho medo, para te ajudar você vai colocar assim, eu tenho medo que quando eu for falar em público, eu escorregue. Bruno, eu tenho medo de começar a falar em público e tossir, né? Ser julgado. Muito bom, Flávio, muito bom. Ser julgado. Você não tá só. Você não tá só, tá? O que mais? Kátia, você tem medo do quê? Luciano, você tem medo que aconteça o quê quando você for falar em público? Vou te falar quais são os 3 medos que as pessoas mais têm quando vão falar em público. Vou te falar já já. Primeiro, medo de esquecer as palavras. Muito bom. A Kátia, deixa eu ver aqui. Tenho medo de gaguejar e ficar vermelho igual pimentão. Não chamar a atenção o tema. Tenho medo de dar um branco. Tenho medo de gaguejar. Ok. Gente, vocês vão gostar do que eu tenho aqui pra vocês, viu? Eu já vou falar pra vocês quais são os 3 medos mais comuns. Eu já te disse o que é o medo, que o medo é uma ilusão, é um alarme, é um estresse, é uma ansiedade por algo que você sequer tem certeza que vai acontecer. Vou até te dar mais um brinde aqui. Imagine o seguinte, vocês disseram para mim que tem medo de gaguejar, de não saber o que dizer, do que as pessoas vão pensar. Você não tem certeza que isso vai acontecer. Então, o primeiro passo é você entender que o medo é uma ilusão, é uma preocupação com algo que não aconteceu e que você não tem certeza se vai acontecer. Se você não tem certeza, não faz sentido ter esse medo. Quais são os medos que as pessoas mais têm quando vão falar em público? Errar, dar um branco, esquecer o que ia falar e julgamento. O que é que as pessoas vão pensar de mim? São os medos que as pessoas mais têm. Não estou colocando aqui numa ordem do menor para o maior, estou só te trazendo a realidade. As pessoas têm medo de quando começarem a falar, errar. Eu estou aqui fazendo uma live com vocês, falando com vocês sobre um tema, e se eu errar? Meu Deus, e se eu falar algo que está fora? E agora? O que vai acontecer? E se eu errar? Aí eu travo e não falo. Porque eu nem me dei a oportunidade de tentar passar minha mensagem. Eu fiquei com um medo de errar. Eu nem tinha certeza se iria errar. Bem-vinda Carmen, bem-vindo Naldo, bem-vinda Ana, bem-vindo todo mundo, pessoal. Todo mundo. E vai compartilhando a live aí se vocês estiverem gostando. Então, muita gente não fala em público ou tem dificuldade para falar em público porque tem um medo de errar. Segundo medo que as pessoas mais possuem, que as pessoas mais têm na hora de falar em público, medo de dar um branco. Gente, quase 100% das pessoas têm medo de dar um branco. Eu sou professor universitário, eu dou aula dava aula nesse ano, tem um ano que eu não estou lecionando, direito empresarial, direito processual civil, direito civil. E toda a primeira aula, quem é meu aluno, se tiver algum aluno meu aí, vai saber disso, vai confirmar isso. Todos os meus alunos, na minha primeira aula, quando eu me apresento, eu dou para eles um workshop de como apresentar trabalhos na faculdade. Porque 99% possuem esses medos. Tenho medo de errar, tenho medo de dar branco e o principal, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Vai ser uma jornada de 4 lives, mas eu vou te dar uma chave agora que se você utilizar, se você conseguir desbloquear isso, você não precisa nem assistir as outras 3, você vai assistir só para ser um bônus. Se você conseguir eliminar da sua vida esse terceiro medo,
que é o medo do julgamento, está resolvido o problema. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Nós temos treinamentos, nós temos palestras onde nós trabalhamos isso. Existe algo que é preciso mudar dentro de nós para que nós paremos de nos preocupar com o julgamento. Mas eu quero trazer dentro desses 35 minutos ferramentas, informações e conhecimento que te ajude a eliminar esses 3 medos. Medo de errar, medo de dar branco e medo do que as pessoas vão pensar. Como eu faço para eliminar o medo de errar? Simples, está ligado à preparação. Eu vou falar mais disso amanhã, tá? Na aula de amanhã eu vou trazer como você se prepara, vou te dar um passo a passo para te ajudar a falar, nem que seja desde uma homenagem para um sobrinho, numa festa de aniversário, até aquele seu chefe que do nada fala, vem cá fulano, coloca as suas palavras aqui do que você achou da nossa empresa esse ano e você quase que desmaia, tem um ataque do coração. Eu vou te trazer ferramentas que vão te ajudar a falar desde uma festa de aniversário para um sobrinho seu até para toda a sua empresa reunida. O medo de errar você elimina com preparação. Bruno, como assim? Nós temos medo de errar e o medo de errar vem da pouca certeza que nós temos, ou em alguns casos de zero certeza, do conhecimento que a gente tem acerca de um determinado tema. Eu faço uma experiência com os meus alunos que é muito interessante e eu vou fazer com vocês agora. Não dá para fazer, mas eu vou contar para vocês. Eu pergunto quem é o aluno mais tímido da sala, quem é o aluno que trava, quem é o aluno que desmaia, e tem, viu gente? Tem aluno que desmaia, tem aluno que começa a suar, tem aluno de todas as espécies, todos os tipos. E eu pego sempre o mais tímido e peço a ele para me falar acerca de um tema simples, como por exemplo, qual é o conceito de processo, cite uma fonte do direito, contextualizando com a disciplina que eu leciono na faculdade. E esse aluno ele começa a falar, professor, não consigo, aí eu vou perguntando, o que você sabe, o que você lembra de direito? A pessoa consegue esquecer tudo. E do pouquinho que ela lembra, ela começa a falar e trava. E aí, o que eu faço? Eu começo a fingir que estou conversando com essa pessoa e vou tirando ela do tema que eu perguntei de direito e começo a falar assim, mas você tem irmãos? Ah, tem. Ah, uma irmã. Interessante. Então, João, você tem uma irmã. E mora você quem? Você, sua irmã, sua mãe, seu pai? Sim, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai. Vocês têm quartos separados? Você tem um quarto só seu? Sim, eu tenho um quarto só meu. Eu tenho um quarto só meu. João, me fala o seguinte, como é que é seu quarto lá? Um quarto grande? Você estuda lá? O que tem no seu quarto? A essa altura, o João já está assim. Não, meu quarto tem a minha cama, um guarda-roupa, mas descreve para mim com mais detalhes. O que tem lá? Você está na porta do seu quarto, conta para mim o que tem à sua esquerda e à sua direita. Aí ele, poxa, a minha esquerda tem aqui a minha escrivaninha, que fica o meu notebook, onde eu estudo. Logo do lado tem o meu guarda-roupa, com minhas roupas ali e tal. O seu guarda-roupa tem quantas portas? 4 portas, eu coloco os ternos aqui, as camisas aqui. Minha cama fica do lado direito, e é uma suíte, tem um banheiro assim, assim assado, tem uma janela. Quando o João se dá por si, ele falou por 5 minutos, sem gaguejar, com a maior tranquilidade do mundo. O que é que faz o João esquecer tudo que ele aprendeu ao longo de 3 anos de faculdade e não conseguir formular 4 frases seguidas? 1 minuto depois desse fato, conseguir falar 5 minutos acerca de um tema sem gaguejar, com segurança e com tranquilidade. Não foi nem preparação, mas foi conhecimento do tema. Segurança. Ele conhece tanto o quarto dele, mas ele conhece tanto que ele tem uma segurança natural. Ele não precisou se preocupar do que tinha no quarto para falar para mim. Ele falou com tranquilidade, com naturalidade. Naturalidade. E quando ele percebeu, ele já estava falando por 5 minutos. Como é que eu diminuo ou elimino o meu medo de falar em público? Simples. Buscando conhecer com mais profundidade aquilo acerca do que eu preciso falar. Ah, Bruno, então eu tenho que estudar tudo que eu for falar? Não, não necessariamente. Olha só, eu tenho na minha mão aqui essa garrafa, uma garrafa térmica. Imaginemos que a gente estivesse aqui no meio de uma dinâmica e alguém falasse assim para mim, ô Bruno, você tem que falar sobre essa garrafa aqui por 5 minutos. Eu não tenho mais medo de falar em público, eu não tenho nenhum receio e eu nunca estudei essa garrafa.
Então, como eu não tenho medo, eu não fico nervoso, eu não perco o controle. Eu paro e se o único tempo que eu tenho para estudar a garrafa é essa fração de segundos desde o momento que alguém pediu para eu falar, eu vou escrever o que eu estou vendo. Pessoal, uma garrafa térmica, preta, a tampa dela sai, aproximadamente 1,5 litro de capacidade. Tem uma frase aqui, que é da nossa empresa, é da marca Buffalo, e fazendo um comercial, você compra com o meu amigo Francisco Lendentes, tá? Essa garrafa, e é uma garrafa muito boa, eu utilizo essa garrafa todos os dias, eu posso falar 10 minutos dessa garrafa. E se você me pedir para falar de avião, eu vou lembrar o que eu sei de avião e vou falar de avião. O que eu quero dizer é, quando você tiver que falar sobre algum tema, você tem duas opções. Se você tiver tempo de preparação, você vai procurar saber estudar esse tema. Se você não tiver tempo de preparação, é impossível que você dê uma aula perfeita sobre aquilo. O seu limite vai ser o que você conhece daquilo. Então você vai falar dentro do seu conhecimento. E se você errar, tá tudo bem. Tá tudo bem. O William Bonner erra no Jornal Nacional, o Obama erra num discurso. Todo mundo erra e é absolutamente normal. Normal. Você vai falar com tranquilidade e dentro daquilo que você sabe. E o medo de dar branco? O medo de dar branco eu também vou te ensinar. Vai ficar dentro da aula de amanhã, mas já te adianto aqui. O medo de dar branco, vou te dar um pouquinho de fisiologia aqui rápida. Por que a gente dá branco? Porque a gente perde o controle da respiração. A gente perde o controle da respiração, começa a respirar ou muito rápido, ou muito devagar, ou muito rápido, ou ficar sem ar, sem conseguir respirar. E o nosso cérebro ele precisa de oxigênio. Gente, é exatamente isso. Quando você respira, você joga oxigênio para a corrente sanguínea, esse oxigênio é transportado pelo sangue até o seu cérebro, e quanto mais oxigenado, mais ele consegue pensar, mais ele consegue raciocinar e buscar as informações do seu conhecimento. Por que é que você dá branco? Porque você perde o controle da respiração, você começa a ficar ofegante, o nível de oxigênio no seu sistema sanguíneo cai muito e você começa a perder a clareza dos pensamentos. Então tem um jeito muito simples de você parar de dar branco, mesmo que você não tenha decorado tudo que está no seu texto, mesmo que você não tenha decorado tudo o que está naquilo que você precisa falar. Bruno, e o que é? Anota aí, hein? Isso que vale R$1 milhão. Respira. Sério, respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca, respira antes de entrar para falar, respira no momento de começar a falar, respira enquanto estiver falando. Bruno, isso parece um pouco fácil demais, está quase ridículo. Mas as pessoas não respiram porque o nervosismo altera a sua frequência cardíaca e você esquece de respirar. Tem pessoas, eu já presenciei uma aluna que ela ficou tão nervosa que ela simplesmente esqueceu de respirar. Eu juro, ela esqueceu de respirar. E o que acontece com quem fica sem respirar? Desmaia. Ela começou a falar, não respirou e desmaiou. O que teria evitado ela desmaiar? Ela fazer isso entre uma frase e outra. Quero falar com vocês agora sobre um tema que é muito interessante. E esse tema, simples assim. Você não precisa falar correndo, você não precisa falar tudo de uma vez. Você pode pausar a sua fala e ir respirando. Existem muitas técnicas de oratória, estou te contando várias aqui em sequência, mas isso é ensinado de outras formas. Mas eu quero que você se lembre do seguinte: todas as vezes que você tiver que falar em público, primeira dica, você só vai falar dentro do limite daquilo que você conhece. Se você perguntasse para mim qual é o tipo de aço que se utiliza nessa garrafa e como que é feito o processo de colagem, de pintura disso aqui, eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu não ia ficar nervoso em inventar, eu ia dizer, olha, eu conheço o processo de venda, de embalagem e distribuição, mas eu não tenho nesse momento as informações acerca do tipo de tecnologia que é utilizada para fazer isso que você me perguntou. É simples. Eu não sei. As coisas são como elas são. Se eu não sei a resposta, eu não vou me desesperar porque eu não sei. Gente, eu cansei de dar aula na faculdade para turmas com 45, 48, 60 alunos.
O Flávio está aqui hoje, doutor Flávio, mas na época carioca, acho que assistiu algumas mentorias minhas. Bem-vindo, Léo, bem-vindo, Rosa, e bem-vindo todo mundo que chegou depois. E às vezes numa sala com 60 pessoas, sempre tem aquele aluno penteiro que fala: vou derrubar o professor, vou perguntar um negócio que o professor não sabe. Nós estamos falando de direito. É óbvio que vai ter 1 milhão de coisas que eu não sei. E eu adorava quando um aluno fazia uma pergunta, eu respondia, fazia outra, eu respondia. Aí chegava um momento que ele fazia uma pergunta e eu não sabia. Aí eles ficavam assim: pegamos o professor. Eu virava e falava assim: olha só, isso aí que você me perguntou, eu não faço a menor ideia. Eu não tenho noção do que é a resposta. Nossa, professor, mas o senhor é advogado, pós-graduado, o senhor não tem a menor noção? Meu amigo, eu não sei nem em que lugar do código que eu acho isso. Mas eu te prometo, eu te trago a resposta amanhã. Simples. Eu transformava, aqui já tem uma outra técnica, mas eu transformava aquilo numa piada, em algo engraçado, e eu tirava das pessoas o poder que elas estavam tentando ter sobre mim. Qual era? Vou pegar ele em algo que ele não sabe, e ele vai ficar sem graça. E o que eu fazia? Eu devolvia. Eu não sei mesmo, eu não tenho a menor noção do que é, mas eu vou procurar saber para te contar. Isso vem com o tempo, com o conhecimento e com a prática. Até você adquirir essa habilidade, o que você vai fazer é falar só dentro do limite do que você sabe e respirar. Quanto mais você respirar, menos você vai dar branco. E a forma infalível de não dar branco eu vou te ensinar na aula de amanhã. A terceira coisa que as pessoas têm medo é o julgamento, tá? E o que é o julgamento? O julgamento é a preocupação com aquilo que vão pensar de mim. Teria várias formas de ensinar isso aqui para vocês. Eu vou usar uma mais direta, 2 mais diretas, porque a gente tem pouco tempo. Direção, que horas são? 24. Temos ainda 12 minutos de live aqui. 12 não, temos 16 minutos porque demorou 4 minutos para a gente pegar aqui o fio da meada mesmo. Olha só, muita gente fala assim: Bruno, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu tenho medo do que vão pensar. Antes de te contar isso, deixa eu te contar uma coisa. Eu dou treinamentos, palestras, eu tenho clientes de coaching individual. 99% dos meus clientes vêm a mim por conta de algo relacionado à comunicação. Quero me comunicar melhor, quero me expressar melhor na frente de muitas pessoas, eu trabalho com muita gente, quero vender melhor. É sempre uma demanda ligada à comunicação. E 100% das pessoas que vêm até mim trazem, sim, não vou generalizar, mas uns 99% me dizem o seguinte: em algum momento eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo do que vão falar de mim. Primeira coisa que eu quero te dizer: abre seu coração, entenda isso com amor, com humildade, que eu vou te falar agora, tá? Com toda a humildade do mundo. Por que é que você não deve se preocupar com o que as pessoas pensam de você? Você quer saber? Quem quer saber, manda um joinha aí para eu te contar isso. Saudade também, Gilson, meu mentor, me ajudou muito, me ensinou muito sobre venda. Quem quer saber? Acenou, ok? Primeira coisa que você precisa aprender para parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Vamos lá, hein? Lá vai, com amor. Velho, meu querido, minha querida, você não é a Anitta, você não é o Neymar. A maioria das pessoas nem sabem que você existe. A maioria das pessoas estão se lixando para você, para mim. A maioria das pessoas não estão nem aí com a gente, cara. Você sinceramente acha que alguém tira um momento do dia dela, 2 horas do dia dela para parar e falar assim: nossa, como fulano falou mal ontem, você viu? Você também viu? Vamos falar aqui sobre como ele falou mal? Você está achando que você é quem? Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Pra gente achar que o povo para e tira 2 horas por dia para falar sobre um dia que a gente falou mal. Isso não existe, pessoal. Não existe. Nós criamos na nossa mente uma ilusão que se nós falarmos mal, que se acontecer alguma coisa, as pessoas vão lembrar daquilo para sempre. Não vão. O mundo está dinâmico, o mundo está rápido, as coisas acontecem, explodem, viralizam e 3 dias depois acabou. Pensa no escândalo do Neymar, acusado por uma coisa. Você lembra o nome da menina? Você lembra do que o Neymar foi acusado? Você sabia que ele já fechou um contrato milionário depois disso com a Puma e ninguém está nem lembrando que ele foi acusado de estupro?
Se as pessoas não lembram do Neymar, que é o atleta, um dos atletas mais bem pagos do mundo, você sinceramente acha que as pessoas vão parar para ficar preocupando do tanto que você fala mal? Brincadeiras à parte, pessoal, a gente cria uma ilusão que a gente tem uma importância gigantesca que na verdade a gente não tem. A gente acha que a gente tem um alcance gigantesco que a gente não tem. A pessoa fala, ai, eu queria gravar um stories, mas eu fico com medo do que as pessoas vão achar. As pessoas quem, meu querido? Você tem 1.500 seguidores, 2.000, 3.000. O Instagram vai entregar para 3% disso. E desses 3%, 90% vai pular os seus stories. Quando você grava um stories para 3.000 pessoas no seu Instagram, ele dá 90 visualizações, de fato, 15 assistiram. Se 5 acharam que você tá feio, que você falou mal e não sei o que, e daí, velho? Você acha que eles vão sair ligando pra alguém? Acabei de assistir um stories aqui do Bruno aqui, tá falando mal pra caramba, você viu? Daqui a 2 horas ninguém lembra disso. Como é que eu paro de me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim? Primeiro, entendendo que elas nem vão pensar tanto assim em você. Elas nem vão pensar tanto assim em você. Segundo, aceitando uma verdade absoluta. Quero te contar uma história rápida, rapidíssima, a gente já está quase terminando a nossa live. Que é o seguinte, esses tempos atrás, há 1 mês e meio mais ou menos, saiu... Estão gostando, pessoal? Estão gostando? Se estiver gostando, mete a mão nesse coraçãozinho, manda um aviãozinho para mais alguém. Vocês me ajudam muito se essa live chegar em mais pessoas, até porque não vai ficar gravado. Vocês são fera, hein? Eu falei, mete a mão no coração, já disparou de coração aqui. Olha só. Há uns 45 dias atrás eu li uma matéria no Instagram da Forbes que era mais ou menos assim, bilionário fulano de tal doa metade da sua fortuna para caridade. Ele tinha, se eu não estou enganado, aproximadamente uns 9 bilhões de dólares. Acho que era isso, tá? Se a minha memória não me trai, aproximadamente 9 bilhões de dólares. O título da matéria era bilionário doa metade da sua fortuna de 9 bilhões de dólares. Aí eu pensei, vou dar uma lida nos comentários. Eu gosto de comentários de matérias assim. Gente, a maioria dos comentários eram muito fácil, para quem tem 9 bilhões, ainda sobrou 4 bilhões e meio. Muito fácil, enriqueceu nas custas de miseráveis. Quero ver não sei o que. 90% dos comentários eram arregaçando com o cara. Era criticando o fato de alguém doar 4 bilhões e meio. Deu uma travadinha, voltou? Pensa comigo, Bruno, como é que eu faço para parar de preocupar com o que as pessoas vão achar de mim? Simples. As pessoas criticam alguém que doa 4 bilhões e meio de dólares. Você acha que não vão criticar você? Você acha que não vão me criticar? Aí, sabe o que eu canso de ver? Pessoas criticando quem não doa. O que eu quero te dizer é, as pessoas vão te criticar se você fizer tudo certo. As pessoas vão te criticar se você fizer tudo errado. Se você fizer caridade, doar dinheiro, as pessoas vão te criticar. Se você for snob, ostentar tudo que você tem, as pessoas vão te criticar. Se você tiver uma vida reservada, as pessoas vão te criticar. Se você gravar stories falando, começar a movimentar o seu Instagram, vão te chamar de blogueirinho, vão te criticar. Se você não gravar e não fizer nada, vão te criticar. Isso é uma verdade absoluta. As pessoas sempre vão querer achar alguma coisa ao seu respeito. Então, dane-se. Então não tem problema. Não tem problema. Eu sou advogado de formação, atuava com direito empresarial e me tornei um coach, um treinador comportamental. Vocês acham que é só flores? Vocês acham que todo mundo, que legal, ele é palestrante, ele fala bem. Vocês acham que eu não ouço um monte de merda? Nossa, virou coach, não deu certo em nada, virou coach. Olha lá, não sei o que tem. As pessoas falam absurdamente e eu tô me lixando porque falam, me lixando. Por quê? Porque se eu for o melhor coach do mundo e me tornar milionário, vão falar. Se eu for um coach ruim, como tem vários profissionais ruins em todas as áreas, vão falar. Se eu deixar de ser coach e voltar a ser advogado, vão falar. Se eu virar médico, vão falar. Vão falar de qualquer jeito. Então, não tem problema. Partindo para a parte final da nossa live aqui, que horas são, direção? 21 aí?
21h32, ainda temos mais alguns minutos aqui. É o seguinte, pessoal. Passei para vocês aqui os 3 medos que as pessoas mais têm e algumas coisas que as pessoas podem fazer para eliminar esses medos. Amanhã eu vou trazer para vocês... Aliás, deixa eu falar para você o que vai ter nas 3. Nós vamos ter mais 3 aulas. A primeira aula, né, como é que você estrutura em 3 dias ferramentas para que você consiga melhorar a sua capacidade de falar em público, trabalhando 3 pilares. O que eu fiz? Eu peguei os pontos mais importantes, ferramentas, conhecimento que se eu entregar para alguém, a pessoa consegue aplicar aquilo e melhorar a capacidade de falar. E... Travou? Pode colocar aqui, ó, por favor. Só um minutinho, pessoal, deu uma travadinha aqui, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei 3 pontos principais que qualquer pessoa pode pegar, aplicar e conseguir ter uma melhora significativa na capacidade de falar em público. E eu estruturei isso em 3 pilares. Esses 3 pilares são: todas as vezes que você for falar em público, você tem que identificar 3 coisas. Número 1, quem é o seu público? Para quem é que você vai falar? Número 2, qual é a mensagem? O que é que você vai falar para esse público? E número 3, o que é que você quer com essa mensagem? Qual é o resultado que você quer alcançar? Vocês estão me ouvindo bem? Está fluindo ou está travado? Me dá um joinha aí se tiver ok, por favor. Acho que o Instagram derrubou. Tá ouvindo bem? É porque eu acompanho por aqui com o celular e aqui ele travou. Então, maravilha, maravilha. Vamos lá. A galera de Uberlândia, Vinícius, Cristiano, aproveita que vocês estão aí e me ajudem. Se travar, manda pra mim no WhatsApp, porque pelo meu celular aqui de reserva para acompanhar tá travando, tá? Vocês vão me ajudar se vocês fizerem isso. Maravilha. Então, para finalizar, pessoal, são 3 pilares básicos que qualquer pessoa precisa saber antes de falar em público. O número 1 é quem é o meu público? Eu vou falar para quem? Amanhã eu vou te ensinar qual é o efeito que tem você conhecer o seu público. Mesmo quando você for pego de supetão, de surpresa, você acabou de chegar em um lugar e precisam que você fale. Eu vou te dar ferramentas, dicas, conhecimento para você, conhecendo o seu público, melhorar o seu discurso. No sábado, que é a 3ª aula da nossa jornada, eu vou falar sobre mensagem, sobre a importância de conhecer a sua mensagem. Bruno, o que é a mensagem? O que eu vou falar. Você tem que entender isso. Por que dá branco? Porque não conhece a mensagem. Por que fica nervoso? Porque não tem clareza da mensagem. Por que esquece? Por que gagueja? Porque não sabe o que vai falar. Hoje eu vim aqui para falar algo específico. Eu vim aqui para falar para vocês o que é a maratona, o que eu vou ensinar nessas aulas e ensinar algo específico que era o que é o medo, por que a gente tem medo e como elimina esses 3 medos básicos. Eu não posso falar de outra coisa. Eu estou focado nisso que eu vim falar. E no último dia, no fechamento, no domingo, às 9 horas, eu vou te ensinar a importância de saber o objetivo da fala. Eu já sei para quem vou falar, eu já sei o que vou falar e agora eu tenho que ter uma clareza enorme sobre por que eu vou falar isso. É o que eu vou ensinar no 3º dia, tá? Essas mentorias, essas aulas aqui, elas não vão ficar gravadas. Eu vou retirar a live do ar agora, tá? Ela vai terminar aqui, ela não vai ficar salva, mas deixa eu explicar para você. Eu disse que ia dar uma surpresa aqui, né, pessoal? Eu falei que ia dar uma surpresa. Obrigado, Francisco. Francisco é fera. Pessoal, sigam o Francisco, que esse cara é um artista, é um corretor artista, tá? O que é a surpresa que eu tenho para vocês? Quem está desde o início, eu falei lá no início que uma das coisas que mais fazem com que a pessoa tenha medo de falar em público é não conhecer o perfil comportamental. A pessoa não sabe qual é o perfil dela. E quando a pessoa não sabe qual é o perfil, ela tem uma série de certezas sobre ela que não são verdade.
Não são verdade. A pessoa pensa coisas a respeito de si mesma, como por exemplo, é porque eu falo baixo, porque eu falo feio, é porque eu não tenho presença, e que não tem nada a ver. E quando a pessoa começa a conhecer o próprio perfil, ela começa a destravar uma série de coisas. E o segundo passo, o segundo benefício em conhecer o seu perfil comportamental é que você começa a saber o perfil do seu público. Você começa a entender como são as pessoas, quais os perfis das pessoas com quem você está se conectando. Bruno, como é que eu faço para saber o meu perfil? Simples, você compra um teste de perfil, paga um teste de perfil na internet ou comigo e faz. Eu tenho para vender, mas eu quero te dar, eu vou te dar uma prévia, uma degustação de perfil comportamental que vai trazer um resumo, uma prévia do seu perfil comportamental. Como é que você vai fazer para ter acesso a isso? Você vai lá no link da minha bio, vai clicar nesse link, você vai cair no canal do Telegram, que é o nosso canal do Telegram, e dentro do canal você vai clicar no link e fazer o seu teste de perfil. É só clicar no link da minha bio, o resto é autoexplicativo. Vai chegar de graça para você, de graça, tá? E você vai saber uma prévia do seu perfil comportamental, tá? Tô dando isso. Quem quiser fazer o teste, entra agora no link da minha bio, acabando a live aqui, e faça uma prévia do seu teste de perfil. E o que mais que eu tenho para passar hoje? Bom, entreguei a surpresa que eu falei, prometi quem ficasse até o final. A live não vai ficar gravada. O que eu quero pedir para vocês, pessoal? Eu tirei aqui 35, 40 minutos do meu dia, preparei um conteúdo que eu acredito de coração, que tem um valor e que ajuda, tá ajudando vocês. Se estiver ajudando, dá um joinha, maravilha. Como é que você, se isso aqui te ajudou, se fez sentido para você, como é que você pode retribuir? Como é que você pode falar um obrigado? De uma maneira muito simples, muito simples. O último post lá do meu Instagram é contando da mentoria de hoje, contando dessa aula de hoje. Você vai me ajudar muito, muito mesmo, se você for lá, curtir e fizer um comentário dizendo o que você achou. Por que você vai me ajudar fazendo isso? Porque quanto mais pessoas curtirem, mais o Instagram mostra para mais pessoas que precisam ver. E vocês colocando lá se vocês gostaram ou não, essa aula deve ser boa. O pessoal está falando que é bom, tá? Você me ajuda muito se você fizer isso, indo lá e contando o que você achou. E o brinde está no link da minha bio. Quero pedir também, quem quiser, toda vez tem que fazer isso, e já fizeram, tem uns amigos meus que estão aí nessa live, eu tenho certeza que já fizeram. Façam um print e coloquem lá nos stories se vocês gostaram. Vou ficar congelado aqui por 2 segundos, faz um print aí. Esse print que fizeram agora aqui da minha posição e vários outros que eu tenho certeza, tem uns amigos meus aí, muito amigos, irmãos da minha época de atleta, que com certeza já fizeram as figurinhas lá. E não tem problema nenhum. É isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu estou falando para vocês. Vão brincar com você, vão fazer graça com você, vão fazer figurinha de você se você fizer um stories no seu Instagram falando, e tá tudo bem. É esse o espírito, é isso que você tem que pegar. Eu agradeço a sua presença aqui até agora. Espero de coração que tenha sentido para você, que tenha te ajudado. Obrigado quem está desde o início, obrigado quem chegou depois. Coloca aí um lembrete que amanhã tem a segunda aula da maratona. 3 coisas que você precisa fazer: ir lá no link da bio e fazer o seu teste de perfil comportamental com a prévia lá gratuito, comentar no último post do meu Insta o que é que você achou dessa live, e eu já vou colocar um stories já avisando da live de amanhã, e eu te espero aqui amanhã novamente. Tá ok, pessoal? Beijo pra vocês, obrigado, valeu muito pela presença, e a gente se vê amanhã às 21h. Até mais!